Se existe uma classe gramatical com a qual você precisa ter muito cuidado, esta classe se chama advérbio. Ela aparece ao longo dos nossos estudos de língua portuguesa em diversos momentos. Primeiramente, em morfologia, você vai se deparar com capítulos sobre o advérbio. Em sintaxe, você vai estudar o adjunto adverbial. Em sintaxe do período composto, você vai estudar as orações subordinadas adverbiais, que nada mais são do que adjuntos adverbiais ou advérbios em forma de oração. Em regência, você precisa ter muito cuidado para não confundir o complemento de verbos com adjuntos adverbiais. E em pontuação, você vai ter que ter muito cuidado e conhecer bem o advérbio em forma simples, locucional e em forma de oração, para poder aplicar bem, por exemplo, a vírgula quando esses termos aparecem de forma deslocada. Portanto, é um conteúdo muito importante. Eu trouxe aqui uma definição de advérbio que se encontra na minha gramática, na nova gramática da língua portuguesa, na página 353. É a classe de palavras invariáveis que, modificando um verbo, adjetivo ou outro advérbio, transmitem-lhes alguma circunstância. Portanto, é muito importante que você saiba que o advérbio é um transmissor, é um modificador dessas classes gramaticais com o intuito de transmitir-lhes alguma circunstância. Portanto, quando uma banca, um concurso falar de termo circunstancial, vocábulo circunstancial, né, elemento de valor circunstancial, saiba que ele está tratando nada mais nada menos do que o advérbio. Eu gosto muito das palavras do professor José Carlos de Azeredo em sua gramática Wise, né, na página 192, em que ele diz que o advérbio é a mais heterogênea das classes de palavras. Suas características típicas, além da invariabilidade formal, são a função modificadora e a mobilidade posicional em relação ao termo que ele modifica. Percebeu? Né? Função modificadora, invariabilidade formal, mobilidade posicional. Verdade, o advérbio, ele muitas vezes ele se desloca, né? Eu posso colocá-lo antes, depois, né? E muitas vezes isso traz implicações de sentido. Nós vamos comentar isso no outro vídeo. No entanto, é preciso ter cuidado com o conteúdo. Preste muita atenção, eu falei sobre isso aqui, ó, né, na minha gramática, na página 360. Preste muito bem atenção. Há vários vocábulos na língua portuguesa que ora aparecem como advérbios, ora como pronomes, como adjetivos e numerais. Para se determinar a classe morfológica a que pertence, deve-se observar o termo a quem eles se referem / modificam. Observe, para você não errar mais, decore essa formulazinha. O advérbio ele é um modificador do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Né? A despeito de alguns gramáticos falarem que é possível também que o advérbio modifique um substantivo, isso não é uma teoria muito bem aceita por alguns outros teóricos. Portanto, não vou entrar nesse detalhe. Mas é preciso que você tenha isso em mente. Portanto, fique muito atento e observe agora, eu trouxe aqui 2 exemplos, com o mesmo vocábulo, observe, número 1 e 2. Veja que eu coloquei, ele usou meio argumento, meio aqui se refere a argumento, e ela se encontra meio adoentada, meio se refere a adoentada. Quem é o advérbio? Basta que você veja a quem o termo está se referindo. No caso do número 2, observe, meio se refere a adoentada, que é um adjetivo, portanto, quem é que modifica adjetivo? Advérbio. Veja que aqui, argumento, que é o termo a quem meio se refere, é um substantivo. Logo, meio aqui não é advérbio. Na verdade, aqui, meio é um numeral. Veja outros 2 exemplos. Tomamos muito sorvete, o sorvete estava muito gelado. Tomamos muito sorvete, está em cima de sorvete, logo, sorvete substantivo. Esse meio, aliás, muito que está aqui, não é advérbio. Né, professor? Não é. É um pronome indefinido. Já aqui embaixo, o sorvete estava muito gelado. Veja que gelado aqui é o meu adjetivo, portanto, eu não tenho mais dúvidas. Né? Muito aqui é o advérbio. Vejam agora mais 2 termos. 2 exemplos. Já andei por longes terras. Observe que longe está flexionado e concordando com o substantivo terras. Impossível pensar que longes aqui é advérbio. Portanto, longes aqui, ó, é um adjetivo. Agora, ele mora longe, veja como longe aqui modifica o verbo morar. E quem é que modifica verbo? Exatamente
advérbio. Né? Mais 2 exemplos para vocês. A carne está muito cara. Veja que cara que está aqui, ó, está se referindo ao substantivo carne, portanto, é um adjetivo na função sintática de predicativo. E veja que o número 2, esta carne custa caro. Veja que caro aqui, ó, se refere a quem? Ao verbo custar. Portanto, não restam dúvidas de que caro aqui é um advérbio. Para terminar, observe aqui, ó, havia bastantes alunas. Veja que o termo está flexionado e concordando com o substantivo alunas. Portanto, eu estou diante de um pronome indefinido. Veja a diferença agora de as alunas falavam bastante. Vejam que bastante se refere ao verbo falar, portanto, bastante aqui é um advérbio. Percebeu? Basta que você perceba o termo a quem ele está se referindo. Usa essa estratégia, você não precisa decorar mais nada, fazer curso A, curso B, fórmula tal, método X, Y, não precisa. Basta que você saiba a regra básica da norma da língua portuguesa, né? E saber que o advérbio é um modificador daquelas 3 classes gramaticais. Percebeu isso? Eu tenho certeza absoluta de que a possibilidade de você errar vai diminuir muito. É isso aí. Curta aqui nossas redes sociais, avise os amigos e, claro, acessem SES para os nossos cursos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.